Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos aqui e hoje nós vamos encerrar a matéria do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as epístolas gerais do Novo Testamento. Nós temos o livro de Tiago, que possivelmente quem escreveu o livro de Tiago pode ter sido o Tiago, irmão de Jesus. Foi ele que presidiu aquele concílio lá de Jerusalém, vocês se lembram, lá no livro de Atos, juntamente com Pedro e João? Pois é, ele escreveu essa carta, essa epístola aos crentes que estavam dispersos por causa da perseguição, com o objetivo de quê? De confortar e de instruir. Livro de Tiago. Nós temos também 1ª e 2ª Pedro, que também foram epístolas que foram escritas para os crentes da diáspora, dessa dispersão que aconteceu depois da grande perseguição aos crentes, e tanto é que Pedro chama de aos eleitos no meio dos gentios, é assim que Pedro diz. E muitos atribuem realmente esta carta, essas duas epístolas ao apóstolo Pedro. A primeira, que é chamada 1ª Pedro, né, primeira carta de Pedro, ele fala de quê? O perigo fora da igreja, com relação às perseguições. A segunda carta, ou a segunda epístola, ele fala dos perigos dentro da igreja, as falsas doutrinas. Inclusive, ele fala aquela questão da volta de Jesus com relação ao grande dia, o dia do juízo final. Na primeira carta, ele dá uma palavra animadora, né? Ele traz uma palavra confortadora para aqueles que estavam se sentindo perseguidos, que estavam impossibilitados de congregar. Na segunda carta, ele dá uma palavra de advertência com relação aos perigos das falsas doutrinas, com relação às heresias que poderiam surgir no meio do povo. Então, era para que o povo se preocupasse com isso, para o crente se preocupar com isso e vigiar, né? E vigiar. Nós temos também 1ª, 2ª e 3ª João, que são aquelas cartas do João apóstolo. O apóstolo João, ele escreve e, de um modo geral, as pessoas, os teólogos, aceitam João, o apóstolo, como seu autor dessas cartas. São aquelas cartas curtinhas, né? A primeira carta de João, ele fortalece os seus leitores no conhecimento, na alegria e na certeza da fé cristã. E ele fala muito sobre o amor, não é? Filhinhos, não amemos palavras, né? Mas amemos por obra. Ele trata as pessoas como filhinhos. Nem parece aquele João que era chamado de filho do trovão. Lembra quando lá no livro de João, se você ler depois, se você não leu, depois você pode ler, ele era chamado de Boanerges, que significa filho do trovão, porque Pedro e João, eles tinham temperamentos, embora Pedro fosse mais impulsivo, João também não ficava atrás não, tinha uma personalidade forte. E agora aqui, na sua primeira carta, ele chama as pessoas de filhinhos, aquele cuidado mesmo, aquele amor para com as pessoas. Então, muda o tom. Outra característica também de João, na sua 2ª e na 3ª carta, nós vemos a diferença. A primeira carta é uma carta mais no sentido de pastoral, uma carta como se ele estivesse ali pastoreando no sentido devocional, do cuidado com o seu rebanho. Na 2ª e na 3ª, ele fala de um modo geral para a igreja. Tanto é que ele chama da igreja a senhora eleita, denomina-se a igreja. Qual é a igreja? Não se sabe exatamente qual. Como ele, segundo a história, ele pastoreou a igreja de Éfeso, pode ter sido a igreja de Éfeso, nós não sabemos. Mas quando ele diz essa expressão, senhora eleita, é para a igreja. Então, foram escritas tanto a primeira como a segunda para a igreja, essa senhora eleita. A primeira, a segunda, tanto a segunda como a terceira, quer dizer, né? A segunda predomina a temática do amor e da verdade cristã. E a terceira carta predomina o enfoque sobre uma disputa eclesiástica entre a liderança. Então, aquela questão de disputa de cargos,
não é? Então ele dá uma palavra ali, uma carta curta também, mas que ele direciona o cuidado com a liderança da igreja. O livro de Judas, né? A epístola de Judas, fala sobre a polêmica contra os falsos mestres no seio da igreja. É uma carta também pequena, onde direciona o cuidado para com os mestres dentro da igreja, os falsos que estariam se levantando ali, os falsos líderes dentro da igreja. Nós temos também o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, amados, ele é um livro que nós não sabemos a sua autoria. Alguns tendem a falar que pode ter sido Paulo, pode ter sido Apolo, pode ter sido Barnabé, mas na verdade nós não sabemos quem escreveu. Né? Eu me lembro que eu tive um professor que dizia que pode ter sido até uma mulher que tenha escrito, porque lá no capítulo 13, são 13 capítulos e capítulos grandes, não é? Lá no capítulo 13 diz assim, escrevi em poucas palavras. E mulher, sim, mulher, né? Nós mulheres, né? Não é regra geral, mas a grande maioria das mulheres diz que falou pouco, mas falou muito, né? Eu sou testemunha disso, porque eu sou assim. Mas, na verdade, nós não sabemos quem é o autor do livro de Hebreus. O que nós sabemos que era uma pessoa que conhecia com profundidade o Antigo Testamento, principalmente o livro de Levítico, porque ele trabalha muito a questão das leis. Ele fala muito sobre o sacerdote, o papel do sacerdote. E tem muitos teólogos que dizem o seguinte, para você entender Hebreus, você precisa entender Levítico. Então, fazer essa ponte, porque ele fala sobre o sumo sacerdote. Sendo que em Hebreus ele diz o quê? Que Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele apresenta Jesus como aquele que fez o sacrifício perfeito, o sacrifício vivo, o sacrifício eficaz e o sacrifício histórico. Depois de Jesus não precisa mais ter nenhum tipo de sacrifício de animal, o sacerdote não precisa mais entregar nenhum animal a sacrifício, porque Jesus é o cordeiro, é o sacrifício perfeito. E nós temos a última epístola, que é a epístola de Apocalipse, né? O último livro da Bíblia, que foi João, o apóstolo, que escreveu na ilha de Patmos, com as revelações que ele teve lá, incluindo as cartas às 7 igrejas da Ásia, que o próprio Jesus mandou que escrevesse. Então, ali foram as revelações que Jesus deu para João na ilha de Patmos e ele registrou isso em livro. O livro de Apocalipse tem uma peculiaridade, ele é peculiar, quase que não sai a palavra, né? Ele é peculiar porque ele requer um cuidado maior, porque são revelações, são interpretações que elas precisam ser feitas com cuidado, com carinho e claro, né, queridos, por fazer parte da palavra de Deus, precisamos interpretá-las de uma forma bem cuidadosa, tá? Então, ali se encerra o Novo Testamento com o Apocalipse, tá bom, pessoal? No próximo vídeo, nós já vamos entrar em teologia e missões. Leiam a apostila, se cuidem, brevemente estaremos juntos, tá bom? E eu vou deixar um trabalho lá para vocês, lá no grupo. Depois vocês fiquem atentos lá no grupo. Beijo no coração, até a próxima.